Bom dia, gente. No vídeo de hoje nós vamos fazer um comparativo entre a globalização e o sistema de cluster adotado pelas empresas da China. Nós vamos explicar como a globalização é explicada do jeito errado, exatamente para escamotear o que ela é de verdade, que é uma máquina de extrair dinheiro do mundo inteiro e transferir para os Estados Unidos e tornar a produção ineficiente. Tornar a produção do mundo inteiro ineficiente é uma ótima maneira de você manter a produção dos Estados Unidos competitiva. Porque com a globalização, que é um péssimo sistema de gerenciamento de recursos, o mundo inteiro produz mal, caro, de maneira ineficaz. Só que a China adota o sistema de produção por cluster, certo? Que é muito mais eficiente e que isso sim explica por que ela se tornou uma potência econômica do mundo. Nosso café da manhã é isso aqui. Nós aprendemos que se você coloca margarina no pão, você diminui a velocidade de absorção, o que é bom para o índice glicêmico. E aqui nós temos um cafezinho. Teríamos que comer queijo, essas coisas, mas está R$38 o quilo, então não vai rolar, né? Nós pertencemos às classes humildes da sociedade. Mas desejamos a você um ótimo vídeo, um excelente bom dia, né? Um excelente dia. Até mais e bom vídeo. Peraí, minha mãe tá querendo mostrar a pimenta. Vamos cheirar a pimenta. Nossa senhora, meu Deus do céu. Minha mãe é melhor. Minha mãe é melhor. Na arte da conserva da pimenta, aliás, na arte de qualquer conserva, ó. Dona Mãe manja, Dona Mãe comanda. Um bom dia para todos vocês e um excelente vídeo. Eu venho falando há muito tempo que o problema maior dos Estados Unidos é o aumento absurdo da dívida. Mas, ao invés de só falar, esse gráfico vai nos ajudar a mostrar o que está acontecendo. Eu também venho dizendo, começou a ir embora o boi com a corda no fim dos anos 1970, certo? Os Estados Unidos abandonaram uma economia focada na produção industrial e começaram a financiarizar não só a economia do país, como a sociedade. Perfeito? E eu venho dizendo, venho repetindo as palavras do Michael Woodson: uma dívida impagável não pode ser paga. Isso vai destruir a economia americana. E piora, porque a desdolarização em curso vai deixar as coisas ainda pior para os Estados Unidos. Mas a gente vai demonstrar nesse vídeo que outro problema que colaborou enormemente para a decadência absoluta dos Estados Unidos e da economia ocidental foi a globalização. Vamos explicar aqui. Saudações em Goiás, 6 horas e 45 minutos. As pessoas estão indo para a escola, o dia está começando. Quanto mais cedo, mas aqui não é né? Não é muito inteligente sair de madrugada com o celular na mão, filmando assim. Então eu espero o dia começar de verdade. Ontem eu tive uma pequena insolação, nada grave, mas definitivamente desagradável. Mas até falei, nem vou na minha mãe, mas falei, vou, é fácil, é só ir cedo, deixo o pão e volto. E até porque andar faz bem pra mim, né? A atividade física faz bem para quem tem diabetes, então é só fazer ela de manhã, antes do sol apertar. Passar na padariazinha, comprar os pães e ir. E hoje eu quero falar mais um pouquinho sobre economia política. Quero fazer um paralelo, dessa vez econômico, entre alguns países, certo? Deixa eu só comprar o pão pro bando e nós já começamos. Só um momento aqui, ó. Café da manhã do bando. Vamos indo. Uma coisa que eu descobri, e eu acho que dá para praticar, um período de jejum mais longo tende a fazer mais bem para pessoas, no meu caso,
porque meu diabetes mellitus, ele não leva a pico de baixa, sabe? Basicamente ele só é alto por enquanto, então eu tenho que aproveitar isso e ficar sem comer o máximo de tempo possível. Eu cheguei à conclusão que é só não comer à noite. Eu teria que jantar bem cedo, né? E aí dá pra ficar umas 12 horas sem comer. É um bom jejum pra acalmar o corpo, né? E eu vou fazer isso. Vocês vão ver o que a gente pode fazer para melhorar a vida da gente. Eu não tinha diabetes. Passei até depois do Covid. Covid destrambelha o corpo da gente de muitas formas. Memória, cabelo, né? Alguns órgãos. É uma... Por isso que eu não consigo perdoar o genocida. Que miliciano infeliz. Que foi um plano, né? Foi deliberado. Mas enfim. Sobre os Estados Unidos, eu falo sempre, né? Nós já temos uma ideia geral do quadro insolúvel, que não tem como, né, ser resolvido. E portanto não será resolvido. Os Estados Unidos vão quebrar. São vários pontos. Uma dívida extraordinária, que é o principal. Internamente, o principal problema é essa dívida. É impagável, gente. Mais de 100 trilhões. Na verdade, ela já passou de 110 trilhões. Já passou de 110 trilhões. Se você somar a dívida do governo, das empresas, das pessoas, ela já ultrapassou 110 trilhões. Então, não tem como você pagar. É basicamente 4 vezes maior do que o PIB do país. Certo? Então, é como se o Brasil devesse 16 trilhões e meio de dólares no total da dívida brasileira. Então, essa, eu acho que é importante a gente lembrar disso, principalmente por conta das pessoas que acham que essa é só mais uma crise e que os Estados Unidos vão se safar dela. Não vão. Certo? Não vão. Segundo motivo forte, e esse é externo, mas provocado por decisões dos próprios Estados Unidos de usar o dólar como arma, é a desdolarização da economia mundial. Nós já explicamos o papel duplo da dolarização. Por um lado, permite aos Estados Unidos comprar o mundo, né? Porque é só emitir moeda. Não só comprar o mundo. Punir o mundo. Porque é só não permitir o uso da moeda por terceiros países. Para essa segunda medida ser mais efetiva, aí entra a segunda função. Os Estados Unidos, as instituições financeiras dos Estados Unidos usam o dólar para conseguir taxa de senhoriagem. Nós já explicamos isso também, a questão da globalização. A globalização, ela é economicamente, principalmente ambientalmente, ineficiente. Porque prevê uma grande circulação, certo? Os tais fluxos do Milton Santos. Essa grande circulação consome uma quantidade enorme de combustíveis e recursos naturais. Você ficar trançando com as mercadorias para o mundo inteiro, consome uma grande quantidade de recursos naturais. Uma grande quantidade de combustível. Então polui muito, contamina muito. Mas para os Estados Unidos isso não é um problema, né? O importante é que cada negociação, moeda nacional, dólar, depois converte de novo em moeda nacional, depois converte de novo em dólar, depois mais moeda nacional, mais dólares. Cada negociação feita, os Estados Unidos pegam uma parte do butim para eles. Eles cobram por isso. Então, isso permite que eles tenham um controle do comércio mundial. Porque o comércio se torna
importantíssimo que haja produção. Não era necessário que cada país produzisse internamente o máximo de coisas possíveis, como era antigamente. Mas se você obriga a globalização, para produzir um produto que nem o carro que tem a fábrica perto da casa da minha mãe, da Mitsubishi, você gasta mercadoria de 50 países diferentes. Catalão não tem uma única indústria metalúrgica de autopeças. Uma única. Não tem uma única indústria de autopeça. O que quer dizer que tudo que é necessário para produzir uma Pajero, um L200, veio de fora. Tudo veio de fora. Certo? E isso é globalização, gente. Para a Argentina vender banco, se ela precisar de linhas especiais, que vem, por exemplo, da Coreia, ela tem que pegar o peso, transformar em dólar, aí chega na Coreia, transforma em won, depois vende, a Argentina paga em dólar novamente. Certo? Chega na Argentina, tem que converter em peso, aí vende para o Brasil, que tem que pagar em dólares. Tá vendo? Isso para uma coisa, banco. Mas imagina a quantidade de peças que tem uma Pajero, um L200. Né? Como eu disse, 50 países. Então, para que qualquer coisa seja produzida dentro do sistema da globalização, são necessários, às vezes, dezenas de países diferentes. Todos esses países, nas suas transações, para a produção de matéria-prima, componentes, partes, eles têm que fazer comércio em dólar. E isso faz com que a necessidade de dólares no comércio mundial seja enorme. O que cria uma grande dependência em relação aos Estados Unidos, dá poder para os Estados Unidos e torna o dólar necessário, né? Mais do que isso, permite às instituições financeiras pegarem para si uma taxa de senhoriagem. Então todos os produtos do mundo são mais caros, menos os chineses. É que nós vamos chegar. Todos os produtos do mundo são mais caros do que deveriam ser, porque tem que pagar uma taxa de senhoriagem em absolutamente toda a cadeia produtiva para os Estados Unidos. É isso que é globalização. Eu ensinei essa merda na escola. Só que eu mentia, porque os livros didáticos, né, que a gente usava, as apostilhas desses grupos particulares, que são sediados no Canadá, na Inglaterra, nos Estados Unidos, eles mandam dizer que a globalização equivale à mundialização da produção para aproveitar vantagens competitivas. Eu sei que eles mentem, eu sempre soube que eles estavam mentindo. Mas o sistema é esse, né? Os alunos, o que vocês acham que é a prova? Não é para saber, para medir se o aluno aprendeu ou não. Tem que ser muito inocente para acreditar que o objetivo da prova, principalmente em colégios particulares, é ver se o aluno aprendeu ou não. Eles não estão nem aí que o aluno aprenda. Na verdade, eles preferem que o aluno não aprenda. O objetivo da prova é saber se o professor ensinou o que a multinacional, dona da editora de livro didático, mandou ensinar. É para isso que servem as avaliações. Você não está avaliando o que o aluno sabe. Você está avaliando se o professor ensinou aquilo que a multinacional mandou. Simples assim. Inclusive você tem os tais simulados nacionais, cujo objetivo é exatamente esse. Você coloca as escolas que obedecem à mesma editora multinacional, né, que eles chamam de grupo de ensino, para concorrer entre si, para ver qual é mais eficiente em passar para os alunos aquilo que a editora multinacional mandou passar. É assim que funciona, gente. Eu tive dentro dessa máquina de moer carne por 20 anos. E é assim que ela funciona. Perfeito? Não tem nada a ver com educação. Se você quer ter uma certeza, caso seu filho ou filha estude por essas apostilas desses sistemas de ensino, é que ele está sendo doutrinado por multinacionais de países anglo-saxões. Certo? É isso. Os livros da escola pública são muito melhores, porque os professores podem escolher eles. Então o critério
né? Muda. Aliás, é por isso que o miliciano que governa São Paulo não quis aceitar os livros do MEC. Você tem vários motivos, né? Por exemplo, o secretário da Educação é exatamente o proprietário de um desses sistemas de ensino e que vende aparelhos eletrônicos, né? Mídia eletrônica. E aí o que ele quer? Ele quer ganhar dinheiro, óbvio. É para isso que servem os governos de direita. Certo? Você faz o Estado pagar e transferir o dinheiro para a mão da iniciativa privada. O dono da Multilaser, né? Deixar um cara desse que não entende lufas de educação, não é formado em pedagogia, nunca deu aula da vida, não entende nada de educação. Ele entende de vender material didático, certo? E paradidático. Para ser secretário de Educação de São Paulo, isso parece ser um critério, né? Não saber nada de educação. E usar as pessoas para ganhar dinheiro. Então, o que os paulistas estão fazendo é enriquecendo um bilionário do Paraná. Parabéns, paulistas. Parabéns. Vocês podiam ter escolhido um professor se tiveram essa chance. Preferiram, né, miliciano, então. Eu, assim, às vezes fico com dó, mas às vezes não. Fico com dó porque os paulistanos em si até que tomaram a decisão correta. O problema é a caipirada do interior, né? Nem a caipirada do interior, conservadora, fascista, urra. Certo? Ah lá, são pessoas indo para a escola. Mas voltando ao caso. Então, a globalização é uma farsa. Ela é antieconômica, ela é profundamente antiecológica e ela é absolutamente contra os trabalhadores. E mais ainda, ela é contra as economias nacionais. Mas então por que ela prevaleceu? Ela prevaleceu porque foi decisão dos Estados Unidos. Certo? Por isso ela prevaleceu. Porque as multinacionais hoje, elas não operam per si. O que é uma transnacional, na verdade? O conceito aqui é transnacional. Transnacional é uma empresa que atua em vários países, blá, blá, blá. Não, gente. A questão não é onde a transnacional atua. É quem são os proprietários das transnacionais. E os proprietários das transnacionais são fundos de investimento, são bancos, certo? São especuladores. Não existe mais empresário. Essas empresas não tem dono. Uma pessoa, igual era no capitalismo originalmente, capitalismo industrial. O dono são corporações financeiras, certo? Então elas trabalham definitivamente a serviço do capital. E aí, essas pessoas que não são proprietárias, elas são CEOs, né? Fazem parte dos conselhos. Em teoria, eles são funcionários. Só que uma ideia genial do capitalismo foi fazer os dirigentes das empresas se separar do conjunto dos trabalhadores. Então eles agem como proprietários, mas só que sem vínculo. Por exemplo, os donos do 3G, que já quebraram empresas nos Estados Unidos, quebraram a Light no Rio de Janeiro, quebraram os americanos, os bilionários, né, da 3G. É uma máquina de quebrar a empresa. Por quê? O que eles fazem? Eles estão interessados no lucro, no salário que eles recebem enquanto membros do conselho, enquanto CEOs. Eles diminuem ao máximo o investimento em manutenção, não fazem novos investimentos em expansão, que com isso a empresa está morta. É como se, tá vendo essas árvores aí? É como se para ganhar dinheiro delas, eu tirasse a casca. Para secar eu sou fruteiras, mas eu quero ganhar dinheiro também com carvão. E eu começasse a cortar os galhos e tirar as cascas para transformar em carvão e vender. Ganhar mais lucro. Só que se eu tirar os galhos e as cascas para ganhar dinheiro com carvão e vender, para ter lucro mais rápido, eu vou matar as árvores. Mas eu não estou nem aí. Eu não sou o jardineiro, certo? Eu sou apenas alguém pago
E o meu salário vai depender de quanto dinheiro eu ganho com a árvore, não da sustentabilidade dela. Certo? Não tem ligação nenhuma com quanto essa árvore vai viver ou quanto ela pode produzir. Na verdade, eu não estou me lixando para isso. Então esses caras, tipo o Sucupira, o dono lá, né, da deputada que defende a educação, a batata moral, esse povo, eles são especuladores, cara. Eles destroem empresas, eles destroem empregos, eles destroem países, certo? Esses caras, é óbvio que estão a favor do grande capital. É evidente que eles querem a globalização, porque a decisão de eficiência empresarial não importa. E aí nós temos uma diferença enorme, brutal, do capitalismo americano, o capitalismo ocidental, com o socialismo industrial chinês. Na China, as empresas ainda têm donos. Certo? Existe o bilionário chinês, existe. Pode ter certeza. E ele é responsabilizado. A diferença do Ocidente. Tanto que 14 bilionários chineses já tomaram o famoso bala na nuca. Certo? 14 bilionários. Lá você tem que se responsabilizar pelo que você faz. Ou deixa de fazer, pela sua ação ou pela sua negligência. Por isso que esse papinho de globalização não pega na China. Ah, mas a China tem economia globalizada. Filho, você não entendeu nada de globalização. Nada. Você não entendeu nada de globalização. A China compra do mundo inteiro e vende para o mundo inteiro. Isso não quer dizer que ela seja uma economia globalizada. Quer dizer que ela faz negócio com o mundo inteiro. Não que seja uma economia globalizada. A globalização é outra coisa. Acabando de explicar. Perfeito? A China usa um sistema produtivo chamado cluster. O que é um cluster? Um ótimo exemplo é um clusterzinho aparentemente bem à toa, que é o que fabrica isqueiros. Tem uma cidade da China onde se fabrica isqueiros. Isso é fato. Não estou fazendo... existe mesmo uma cidade na China onde se fabrica isqueiros. É um cluster de isqueiros. Uma cidade, acho que de 500 mil de habitantes. Lá, o isqueiro acho que leva 20 e poucas peças. Todas as 28 são fabricadas nessa cidade. Por empresas médias e pequenas. Todas as 28 peças são fabricadas nessa cidade. E por mais de uma empresa. Ou seja, existe concorrência entre os fabricantes de equipamento usado para fazer isqueiro. Também não só os componentes do isqueiro, mas as empresas que montam as máquinas que fazem o equipamento para fazer isqueiro, as peças para fazer isqueiro e as máquinas que montam isqueiro. Tudo relacionado a isqueiro está nessa cidade. Resultado, a eficiência na produção de isqueiro é extraordinária. É extraordinária. A eficiência na produção de isqueiro. E o custo de produção de isqueiro há 14 anos é o mesmo. Inacreditáveis 5 centavos de dólar para fazer o isqueiro. Nesses 14 anos, o salário triplicou. Então não é diminuindo os salários que você aumenta o lucro, igual fazia esse capitalismo atrasado, tosco, globalizado, dos sucupiras e dos donos de deputado da vida, não. Não. É aumentar a eficiência produtiva. Certo? A eficiência na alocação de recursos. E a globalização é tudo nesse planeta. Menos eficiência na alocação de recursos. Muito pelo contrário. Então vamos lá, eles produzem o custo de produção dos isqueiros, de várias fábricas produzem isqueiros, é 5 centavos o isqueiro. Eles vendem para o resto do mundo, normalmente a 15 centavos. Então eles têm uma taxa de lucro muito boa. Você vender um produto por 3 vezes o que ele custa, uau, é o sonho de todo capitalista. E aí o resto do mundo compra esses isqueiros a 15 centavos de dólar e vende normalmente a $1. É assim que funciona. A marca não faz diferença. Quem fabrica são os chineses. E essa enorme eficiência produtiva, ela não existe nos Estados Unidos, não existe na Europa Ocidental. Por quê? Porque a economia deles é globalizada. A globalização, reitero, é extremamente ineficiente.
ineficaz, antiprodutivo. O sistema de cluster, que é os que os chineses adotam, esse sim é eficiente, muito eficiente. Por isso eles produzem muito. O salário médio do trabalhador chinês passou de $20 nos anos 1980, né, para $800 atualmente. Isso quer dizer que o trabalhador chinês recebe hoje 40 vezes mais do que recebia 40 anos atrás. O trabalhador brasileiro, o salário médio era de $50. Então o brasileiro ganhava 2,5 vezes mais que o chinês. Hoje, o salário médio do trabalhador brasileiro é de pouco mais de $400. Então, enquanto o salário do trabalhador brasileiro, mas isso é o salário, estou falando salário mínimo, perdão, o salário médio do trabalhador brasileiro era de $120. Então, o salário médio do trabalhador brasileiro cresceu umas 4 vezes, e o salário médio do trabalhador chinês cresceu 40 vezes, entendeu? Hoje, o trabalhador chinês, na média, ganha mais que o dobro do trabalhador brasileiro, na média. E como resultado, a China é a maior economia do mundo. Porque se tem uma coisa que os capitalistas brasileiros, esses imbecis formados em administração de empresa por linha esquina, lendo autor americano que não entende porra nenhuma de economia e administração, porque se entendesse não teria destruído a deles, tipo Peter Drucker e outros manés, outros babacas, esses caras não entendem nada, cara, não tem porra nenhuma, são incapazes de administrar um negócio com competência, certo? Simples assim. Tanto que as grandes empresas multitransnacionais do mundo ocidental são basicamente administradas por indianos, né? Já que eles não podem contratar chinês, eles contratam indiano. Simples, é assim que está funcionando. Porque são incompetentes, são incapazes, são inúteis. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Já os chineses sabem o que fazem. Inclusive, porque por séculos a China foi a maior potência industrial do mundo, a maior potência manufatureira do mundo. Por milênios a China foi a maior economia do planeta. A China foi, na história humana, o império mais rico que já houve, na época da dinastia Song. O império mais rico e desenvolvido que esse planeta já conheceu em qualquer tempo. Os ingleses tiveram esse papel de dominância por um século. O Huawei durou quase 300 anos. Mas o Império Britânico foi líder industrial do mundo por menos de 100 anos. Certo? Num período de, basicamente, 1810, 1890, por 80 anos. Foi o período que a Inglaterra foi o maior produtor industrial do mundo. Depois já foi ultrapassado pela Alemanha. Depois a Alemanha foi ultrapassada pelos Estados Unidos. E aí voltou a ser o que sempre foi na história humana. A China mandando. Com a Índia em segundo. É assim que a coisa funcionou na maior parte da história da humanidade nesse planeta. Então, eles sabem o que fazem. Eles são muito bons no que fazem. São muito bons no comércio e na indústria. E são bons não há décadas. São bons há milênios. Perfeito? Nesse sentido, o que eu quero concluir aqui é que a globalização explica o fracasso dos Estados Unidos. O fracasso da economia americana pode ser tranquilamente explicado pela globalização. Então, o que foi responsável pelo fracasso dos Estados Unidos? A globalização. Uma ideia estúpida, profundamente estúpida. Certo? Uma ideia profundamente estúpida. Levou os Estados Unidos a fracassarem. Eles estão colhendo o que os administradores de empresa deles plantaram. E aí quando eu falo que Harvard é uma farsa, que o sistema
universidade americana é uma farsa, que as universidades americanas são uma farsa, é disso que eu tô falando, gente. É isso que eu tô falando. É exatamente isso. De toda forma, tô chegando na casa do bando. Tenha um bom dia, eu não vou ficar muito porque eu quero sair antes do sol e da baixa umidade do ar me pegar. Até mais. Cuide-se.